Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Romanos, capítulo de número 12, versículo 2, para nós tomarmos esse versículo como ponto de partida para uma reflexão nesta noite. Romanos 12 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre o tema Desafios Contemporâneos, o movimento feminista e a ideologia de gênero. Por que eu escolhi esse texto de Romanos? Porque quando Paulo escreve à igreja que estava em Roma, ele está escrevendo com a igreja, para uma igreja que estava inserida em um contexto social, cultural, extremamente promíscuo, né? E aí ele chama atenção para que os crentes de Roma não fossem levados por tais movimentos e se afastassem de Deus. É evidente que nós poderíamos falar muitas coisas sobre este versículo, mas eu tomei ele como ponto de partida, porque o nosso mundo, apesar de alguns avanços, de algumas melhorias em muitas áreas, infelizmente a pecaminosidade humana, ela também evoluiu, e evoluiu de formas diversas, né? E infelizmente nós estamos cercados por tudo isso e precisamos lidar com essas coisas. Por este motivo, nessa noite, eu quero refletir com os irmãos sobre o movimento feminista e a ideologia de gênero e qual é o impacto desses movimentos sobre o meio social, secular, educacional e também sobre o meio evangélico. Para isso, eu vou discorrer em alguns minutos sobre o contexto histórico do surgimento do movimento feminista e depois como surgiu a ideologia de gênero, que ela é uma vertente do feminismo. Então, antes de falarmos de ideologia de gênero, nós precisamos conhecer um pouco o que é o feminismo e como que esse movimento surgiu. A contemporaneidade, ela trouxe uma série de desafios para a igreja do Senhor Jesus. Desafios estes que precisam ser encarados de frente. Muitas vezes nós demonizamos tudo, espiritualizamos tudo e esquecemos de nos fundamentar na palavra de Deus com argumentos sólidos, lógicos, para defender a nossa fé. Fazer uma apologia daquilo que nós acreditamos. Então, o grande desafio para a igreja do século XXI, para a igreja contemporânea, é conhecer a raiz desses movimentos, conhecer o desenvolvimento e a influência desses movimentos, para que nós possamos, com a graça de Deus, a unção do Espírito Santo e o conhecimento da palavra de Deus e dos movimentos em si, refutar aquilo que nós acreditamos ser prejudicial ao corpo de Cristo, né? E não somente ao corpo de Cristo, mas à sociedade como um todo, porque nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra, e nós não podemos perder o nosso brilho e nem perder o nosso gosto. Nós precisamos fazer a diferença com certeza. Para lidarmos com esses desafios, nós não podemos nos conformar com este mundo, como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, ele usa essa palavra conformar de uma maneira muito apropriada, porque a palavra conformar, lá no seu sentido original, quer dizer tornar-se igual, ou seja, entrar no molde, se adequar. E Paulo diz para nós não nos adequarmos a este mundo. Mas como isso é possível? E ele vai nos dizer que isso é possível se nós formos transformados pela renovação do nosso entendimento. Quando nós nos abrimos para a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus,
Quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, o nosso entendimento está sendo renovado e automaticamente nós estamos sendo transformados. E essa transformação resultante de um entendimento renovado é fundamental, é primordial, é premissa básica para que nós possamos experimentar a boa, a amável, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Amados, o movimento feminista, o feminismo, ele surge com uma proposta muito interessante, porque inclusive algumas mulheres cristãs, devotas, mulheres consagradas ao Senhor, fizeram parte desses movimentos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Porque se nós olharmos para um tempo atrás, no nosso próprio país, nós vamos ver como as mulheres eram tratadas pelos homens, e em alguns lugares como ainda são tratadas pelos homens. Infelizmente, em muitas culturas ainda, a mulher é tratada como uma escrava, como uma serva, como uma pessoa de segunda classe, de segunda categoria. No Egito, para vocês terem uma ideia, os homens vão ao mercado com suas mulheres. Eu falo isso porque quando nós estávamos lá, nós vimos isso acontecer. Vão ao mercado com as suas mulheres e quem leva as compras pesadas para casa é a mulher. Eles vão conversando com os colegas, com os amigos, e quem carrega a compra pesada é a esposa, né? Então existe ainda essa exploração, né? Existe esse tratamento subhumano em relação às mulheres em muitos lugares. E o movimento, a primeira onda feminista, ela surge no século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente, e em alguns países como a França, a Suécia e a região ali da Europa, havia um movimento muito fraco, mas nos Estados Unidos e na Inglaterra o movimento era forte. Por quê? Elas queriam igualdade, ou seja, direitos como os homens tinham, direito a trabalho, direito a escolher um marido, direito a votar, direito a escolher uma profissão, direito a estudar. As mulheres queriam esse direito. E não é nada mais justo do que a mulher ter o direito de escolher com quem se casar. Nada mais justo do que a mulher ter o direito de votar. Nada mais justo do que a mulher ter o direito de não apanhar. Tudo isso é muito justo, muito louvável e muito importante. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, na década de 1950, 1960, surge a segunda onda do movimento feminista. Agora, essa onda, essa continuação do movimento feminista, ele já não é mais por direitos sociais, o foco ele vai se desviar para um outro propósito. O que elas buscavam, infelizmente, já era a liberdade sexual, de trocar parceiro quando quisesse, e outras coisas por aí. E uma das maiores representantes desse período, desse movimento, dentre tantas outras, né, foi uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir. A Simone de Beauvoir, ela foi uma parceira de um filósofo francês também chamado Jean-Paul Sartre. Ele era um ateu e os escritos dele sempre foram direcionados a atacar a fé cristã, o cristianismo em si. Então, Sartre e a Simone de Beauvoir, eles trabalharam muito no sentido de desvirtuar a fé cristã, de ridicularizá-la, né? Que palavra mais complicada, e trabalharam muito, e a Simone de Beauvoir, ela teve uma formação marxista, e o Karl Marx, na sua teoria, ele dizia que para haver igualdade, para que o socialismo fosse em frente, se instaurasse o comunismo, era necessário eliminar todas as classes sociais, todas as diferenças, inclusive a questão da propriedade privada, e no entendimento da Simone de Beauvoir e outros
contemporâneos dela, a mulher era uma propriedade do homem. E a Simone de Beauvoir, o grande problema dela é que ela começa a pregar um certo ódio ao homem. Mas é interessante porque a Simone de Beauvoir, ela se contradiz na sua própria teoria, porque ela pregava um certo ódio aos homens, mas ela mesma tinha relação com Sartre. Não só com Sartre, mas a Simone de Beauvoir, ela tinha relação com Sartre, com outros e com outras. Na verdade, a Simone de Beauvoir, ela queria, através da sua filosofia, justificar as suas práticas promíscuas. Se você ler os livros dela, principalmente, eu já li grande parte de um livro dela chamado Segundo Sexo, né? Ela tem 2 volumes deste livro. Você vai ver que o teor da obra dela é exatamente uma tentativa de justificar os seus próprios atos. Ou seja, eu vou justificar a minha pecaminosidade, eu vou justificar a minha imoralidade. E evidentemente ela tinha uma mente muito brilhante, uma mulher muito inteligente, ela vai lançar mão de vários artifícios para dar um teor de cientificidade aos seus escritos. Ou seja, olha, o que eu estou fazendo aqui, a minha vida promíscua, a minha vida como ela tem um fundo científico, ou seja, eu provo cientificamente que eu posso agir assim, que eu posso andar assim, que eu posso fazer o que eu faço. E evidentemente que isso teve uma influência muito grande sobre o pensamento das feministas das décadas de 60 em diante, e ainda hoje, que aí houve uma ampliação muito maior. Então a Simone de Beauvoir, ela tenta fornecer uma solução marxista para as questões do feminismo, e aí ela propõe que a relação entre mulher e homem é uma relação entre opressor e oprimido. Olha só, ela via a relação, o casamento principalmente, a relação monogâmica, ela via como uma relação entre oprimida e opressor. Tanto é que quando ela começa a classificar as classes de opressão, ela diz que o burguês oprime o proletário, que não sei quem oprime não sei quem, e ela vai dizendo, o branco oprime o negro, e uma série de coisas. Aí ela diz o seguinte, no seu livro, na página 13 do livro dela, Segundo Sexo, ela diz, o laço que une a seus opressores não é comparável a nenhum outro. Isso ela está falando da relação da mulher e do homem. Ou seja, ela diz que o relacionamento, ou seja, o laço que une uma mulher e um homem, é pior do que a opressão sofrida por um escravo negro, é pior do que a opressão sofrida por um proletário em relação ao burguês, é a pior das opressões. Na visão da Simone de Beauvoir, o casamento para a mulher era uma tragédia, era uma prisão. E isso, evidentemente, vai dominar o pensamento das feministas, né? E elas vão, então, criando uma certa tensão entre homem e mulher. A gente sabe que essa relação de oprimido e opressão em relação a homem e mulher existiu e ainda existe em muitos lugares, evidentemente, isso existe. Mas nem todo relacionamento entre homem e mulher pode e deve ser visto desta maneira. O casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher é um projeto de Deus. Deus nos fez para nos relacionarmos. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus nos criou para nos relacionarmos e desse relacionamento também sermos felizes, sermos realizados. Essa é a proposta bíblica. Então, se você observar a proposta do movimento feminista da segunda onda, ela vai diretamente contra aquilo que a Bíblia prescreve como ideal para o homem e para a mulher. Aonde Deus diz que o homem deixará pai e mãe,
e unir-se-á a sua mulher, e a mulher da mesma forma, e ambos serão uma só carne. E Paulo vai dizer lá no Novo Testamento que o marido deve tratar a esposa como Cristo tratou a igreja e amá-la como ama a si mesmo. Isso não é uma relação, o casamento não é uma relação de opressor e oprimido. Não, é uma relação entre um homem e uma mulher que foram feitos à imagem de Deus e com um coração para se amar. Aleluia. Então existe essa tensão, né? Existem diferenças no casamento, mas é claro, o casamento não é formado por dois iguais, o casamento é formado por dois diferentes. A Ruth Graham, esposa do Billy Graham, ela falou que se no casamento se casarem dois iguais, com as mesmas preferências, com os mesmos gostos, tudo igual, um deles é desnecessário, porque é a tensão que gera harmonia. Pergunte para um músico, para um guitarrista, pergunte a ele se as cordas soltas de sua guitarra vai ter afinação e vai ter a harmonia que ele deseja. Não, a tensão gerada nas cordas é para gerar harmonia. A tensão existente na relação entre mulher e homem é para gerar harmonia. É para os dois aprenderem um com o outro. Então você não vai encontrar outro igual a você. Por isso que muitas mulheres e muitos homens, ao se decepcionar com a sua mulher, o homem se decepcionar com a sua mulher e a mulher decepcionar com o seu marido, procuram uma pessoa do mesmo sexo para se relacionar, achando que isso é a solução. Observe que no fundo dessa ideologia, quer empurrar as pessoas para isso. Ou seja, eu não vou querer alguém do sexo oposto, porque ele é diferente de mim, ele pensa diferente, os hormônios dele são diferentes. Qual é o impacto dessa ideologia, dessa concepção para um relacionamento conjugal? Simples, porque quando um homem e uma mulher começam a se ver como inimigos dentro do lar, o casamento se desfaz. Há um tempo atrás, as pessoas, elas lutavam pelo seu casamento, elas se perdoavam, elas sentavam, conversavam, vamos superar essas diferenças, vamos negociar. Mas o movimento feminista, ele está ludibriando de tal forma, que as pessoas estão se divorciando por qualquer coisa. Qualquer coisa. É mais fácil divorciar do que sentar, olhar olho no olho, apontar os defeitos, ter os seus defeitos apontados, dizer vou melhorar e melhora. É mais fácil o divórcio. Por quê? Porque o feminismo está mostrando o homem e mulher como adversários, como inimigos. Nós não somos adversários, nós não somos inimigos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, feitos para amar um ao outro. Irmãos, um casamento é a união de dois indivíduos. Quando nós falamos de indivíduos, nós estamos falando de pessoas com a formação cultural, com uma estrutura biológica, psíquica, diferente um do outro. Nós somos indivíduos, inclusive no casamento. Parece estranho isso? Parece, mas é assim. Porque casamento não é a junção de dois iguais, a começar pelo sexo. Um é homem e outro é mulher. Já começa essa aí, já é a diferença primordial. E muito menos porque nós pensamos iguais, porque nós agimos iguais. O casamento é a união de dois indivíduos, que formam uma só carne. Em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar
que para formar uma só carne, o homem e a mulher têm que ser iguais. Não. E eu vou usar um exemplo muito simples. A água. O que é a água? Se você descrever subjetivamente, você vai dizer, a água é a coisa mais preciosa que existe. Alguém está com sede aí? Imagina aquela água bem gelada, escorrendo aquele filetezinho de água assim, no lado de fora do copo, né? A água é maravilhosa. Mas a água é composta de 2 elementos. Por isso que a fórmula química da água é H2O. 2 partículas, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso é água. A água é uma substância composta por 2 elementos na medida certa, nem mais e nem menos. A água é isso. O casamento é o composto de 2 indivíduos diferentes, que sozinhos são uma coisa, no casamento são outra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O casamento é maravilhoso, irmão. Eu sozinho, agora eu com a minha amada, sou outra coisa. Dizem que eu fiquei até mais bonito. Mentira para mim. Amados, oxigênio sozinho é apenas oxigênio. Hidrogênio sozinho é apenas hidrogênio. Mas na quantidade certa eles formam algo maravilhoso. A água é essencial para a vida. Por que eu usei a água? Porque o casamento, para um servo e uma serva de Deus, há um momento de nossa vida que ele se torna essencial, tanto para a nossa vida física, quanto para a nossa vida espiritual. Por isso que nós temos que ser equilibrados e agirmos dentro do nosso lar na medida certa, para formarmos um casamento abençoado por Deus. A Simone de Beauvoir, ela influencia os seus leitores, e talvez um dos trechos mais significativos de seu livro, e que resume a sua ideia, é quando ela escreve dizendo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir indivíduo como outro. O que ela está querendo dizer com isso? Que a mulher não tem um destino biológico, psíquico ou econômico, que definem ela como fêmea. Isso é muito estranho, porque se você for estudar biologia, se você olhar lá nas tuas aulas de biologia do ensino médio, você vai ver que a mulher, lá no útero, tanto a mulher quanto o homem, e o Lediel, que é dessa área, não vai me deixar mentir, eles recebem hormônios diferentes, já começa por ali. A formação do homem e da mulher, as diferenças que vão refletir em diferenças sociais, começam no útero. O papel de mãe é papel de mãe, não é uma construção social. Porque quando o filho está lá na cama, com medo, 99,9% deles chama quem? A mãe. E será que ele tem noção? Não, eu não vou chamar minha mãe, porque senão eu vou estar contribuindo para essa ideologia de que a mulher tem um papel definido e tal, então eu vou chamar meu pai. Irmão, ele chama mãe, porque biologicamente há uma relação entre eles, criada por Deus. Não foi o homem, não foi a sociedade que inventou o papel de mãe, foi Deus. Foi Deus que constituiu a mulher com um útero,
e com as suas funções para alimentar uma criança recém-nascida. Foi Deus que constituiu dessa forma, não foi a sociedade que o construiu. É ilógico, chega a ser até irracional. E ela tenta influenciar as pessoas, as mulheres, a abandonar determinados papéis que são inerentes ao seu aspecto biológico, em nome de uma ideologia, dizendo que determinados papéis, e um exemplo desse é mãe, é uma construção social. Isso é lamentável. Lamentável. Essa é a ideia principal da obra da Simone de Beauvoir. As diferenças biológicas, irmãos, depois eu vou falar mais à frente sobre isso, elas, entre homem e mulher, elas influenciam diretamente para que as mulheres escolham determinadas profissões em detrimento de outras. Existe um documentário, se você quiser assistir em casa, chama-se Desconstruindo ou Desmascarando a Ideologia de Gênero. E existem pesquisas bem fundamentadas nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Suécia, em Oslo, Noruega, Oslo, né? Na Noruega, de renomados pesquisadores, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, pessoas com um grau de instrução elevadíssimo, um professor de Cambridge, outro professor de Oslo e o outro dos Estados Unidos, não me recordo qual universidade que ele trabalha, fizeram uma pesquisa aprofundada para entender se havia alguma predisposição biológica para que a mulher escolhesse determinadas profissões e o homem outras. E foi constatado que está no DNA da mulher escolher profissões que se relacionem com pessoas. Por isso que a maior parte dos enfermeiros são mulheres. Por isso que a maior parte de cuidadores de idosos são mulheres. Isso é uma predisposição biológica, não é nada de construção social. Mas querem alterar isso, querem mudar isso. Eu vou me apressar. Existe a terceira onda do feminismo, e ela começa na década de 90, e ela aponta algumas falhas em relação à segunda onda do feminismo. E essa terceira onda, ela sofre uma influência do pós-estruturalismo de Foucault, Derrida, Pierre Bourdieu e tantos outros filósofos. O que é o pós-estruturalismo? Antes do pós-estruturalismo, havia um movimento chamado estruturalismo, aonde se dizia a sociedade ela está estruturada sobre determinados valores, crenças, princípios morais, etc. E para uma sociedade sobreviver é necessário que se permaneça esses valores. Dentre eles, a família monogâmica, ou seja, porque a família é a base da sociedade. E esses são os valores que faziam parte da filosofia estruturalista, principalmente a vertente mais cristã. O que o pós-estruturalismo faz? Eles são desconstrutivistas. Eles dizem, nada disso está certo. Isso é só uma concepção que pode ser mudada à mercê da vontade de cada um. Família não é homem e mulher. Família pode ser qualquer coisa. Família pode ser um homem e 3 cachorros. Família pode ser uma mulher e 3 cavalos. Família pode ser qualquer coisa. Por quê? Vai da interpretação das pessoas. Então, a terceira onda do feminismo se apoia no pós-estruturalismo para dizer, olha, o que vale é que não vale mais nada. Ou seja, a coisa é como você quiser. Isso vira uma anarquia, isso vira uma Babel, isso vira uma confusão. Agora você imagina se isso para você talvez está sendo um pouco confuso, o quanto é para mim, imagina isso na mente de uma criança. Imagina isso na mente de um adolescente, a dificuldade que ele tem de assimilar essas coisas. E é sobre isso que eu vou falar mais à frente. Então, só para ressaltar, os pontos positivos do movimento feminista: conseguiram o direito a voto, direito a se candidatar a cargos políticos, direito à propriedade, a trabalho, estudo, são alguns pontos positivos. Quais são os pontos negativos? Grande parte das feministas são favoráveis ao aborto. Por quê?
muitas delas entendem que um filho, né, dependendo de quem é, ele acaba sendo um estorvo, ele acaba cerceando a liberdade delas. Então, se eu não tenho vontade, eu vou lá e elimino o feto quando eu quiser. Vai contra a palavra de Deus, que diz que os filhos são herança do Senhor. E a vida se tornou tão barata, não é verdade? Um outro ponto negativo foi a libertinagem sexual. Hoje em dia existe um movimento que começou lá em 2011, no Canadá, chamado Marcha das Vadias. Ou seja, se intitulam aquilo que não gostariam de ser chamadas. Vai entender isso? Se eu chegar para uma feminista e dizer, mas tu é uma vadia, vou preso. Mas elas vão lá e levantam um cartaz dizendo Marcha das Vadias, eu sou vadia, o que você tem a ver com isso? Vai entender essas pessoas. Não é difícil? É difícil, não é? E o problema da Marcha das Vadias é que assim, o movimento surgiu no Canadá como uma reação ao estupro, e claro, isso nós condenamos veementemente, irmãos. Para mim o estupro é o pior crime que existe, e nós condenamos isso veementemente, e eu penso que a pessoa que comete um crime desse precisa pagar, e muito caro, mas nada justifica eu levantar uma bandeira e sair dizendo, agora eu sou vadia. Lute de outra maneira, lute valorizando-se, seja o oposto daquilo que os homens procuram. E aí o grande problema da Marcha das Vadias é que elas apelam para o bom senso, ignoram as crenças, vilipendiam aquilo que é sagrado. E se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o que essas mulheres fizeram quando o Papa Bento XVI esteve no Brasil, quando algumas delas introduziram em seu órgão genital um crucifixo para protestar contra o Papa. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como isso é complicado. Uma outra coisa na mente dessas pessoas que fazem parte desse movimento é que pregam que todos os homens são estupradores em potencial. Ou seja, todo homem tem vontade de estuprar. Irmãos, só a misericórdia de Deus. Todo homem é visto por essas mulheres como estuprador em potencial. Aí você imagina a tensão, a desconfiança e o clima de ódio que vai imperar no mundo daqui a pouco. Por quê? Porque a maior parte dessas mulheres que fazem esse tipo de marcha são lésbicas e elas odeiam os homens. Por isso que elas fazem essa apologia de ódio aos homens. Mas eu vou em frente porque eu quero falar sobre... Aí nós poderíamos falar sobre o movimento feminista no meio evangélico, quais os pontos do movimento feminista divergem da teologia cristã, né? A proposta, por exemplo, das feministas de reinterpretação da Bíblia Sagrada, onde elas dizem que a Bíblia Sagrada tem que ser reescrita, né? Onde Deus não pode ser chamado de Pai, aonde Jesus Cristo não pode ser chamado de Filho de Deus, mas ser chamado de criança de Deus, porque isso dá o tom de que ele é um homem, né? E por aí vai. Algumas aberrações, e um detalhe, já existem Bíblias sendo vendidas com essa revisão feminista, tá? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, Canadá, já existe esse tipo de Bíblia. Existe a proposta de uma revisão do cristianismo, né? Existe a proposta de reinterpretar Deus, e por aí vai, mas essa é uma discussão bem mais ampla. Agora eu vou falar sobre a ideologia de gênero, que é uma continuação do feminismo, mas agora tentando atingir as nossas crianças principalmente. E eu vou tentar abordar pelo menos 4 questões aqui, sobre a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero? O que está sendo feito para implantar essa ideologia?
Qual a base empírica e científica para isso? E de que maneira essa crença se choca com a Bíblia? Primeiro, o que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero também pode ser chamada de ideologia da ausência de sexo. Ou seja, a ideologia de gênero prega o seguinte: não existem dois sexos, masculino e feminino. Masculino e feminino é uma construção cultural. Ou seja, ninguém é macho, ninguém é fêmea. E eles propõem não apenas um gênero, dois gêneros, eles propõem inúmeros gêneros. Você pode ser o que você for. Então o que existe? Existe para eles o papel de macho, o papel de fêmea, mas não existe gênero definido como macho e como fêmea. Então, para os ideólogos de gênero, a única diferença entre o menino e a menina é o corpo. Ou seja, seios, os órgãos genitais, a forma do corpo. Então, nada disso digamos, suficiente para dizer que existe diferença nas questões emocionais e em suas orientações sexuais. Por quê? Porque eles dizem que devido a essa construção de papel de macho e de fêmea, a relação dos contrários, automaticamente foi construído que o relacionamento entre duas pessoas deve se dar entre um homem e uma mulher. Se você eliminar essa construção social, automaticamente você está libertando as pessoas para se relacionarem com o que quiserem. Observem bem o que eu falei, com o que quiserem. Isso é mais sério do que nós podemos imaginar. Na Alemanha, é permitido ter relação sexual com um animal. Procure isso na internet, você vai encontrar. No Canadá, estava se discutindo recentemente sobre isso, não sei se foi aprovado. Ou seja, vamos eliminar as diferenças. Você já parou para pensar o absurdo que nós estamos chegando? Então, o que torna os meninos e as meninas diferentes? Os ideólogos de gênero dizem o seguinte: o que torna os meninos e as meninas diferentes não é o corpo, é a família, é a escola, é a sociedade, é a religião. Isso é que torna as pessoas diferentes. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que destruir a família, nós temos que desacreditar a religião, nós temos que governar a sociedade e nós temos que fazer uma lavagem cerebral nas nossas crianças. Você acha que isso surgiu assim? Irmão, isso foi muito bem arquitetado. Isso houve muito dinheiro investido. Fundação Rockefeller e outras fundações aí investem milhões em planos para difundir essa ideologia. Os ideólogos dizem então que esses segmentos da sociedade, a escola, a religião, a família, a sociedade, obrigam a menina e o menino a se comportar diferente. Eles obrigam a menina a escolher boneca e o menino a escolher carrinho. Eles dizem que a escola, a família, a sociedade e a religião é que obrigam a menina a escolher namorar com o menino e o menino escolher namorar com menina. Então é necessário desconstruir tudo isso, eliminar tudo isso. Homem e mulher são diferentes. O que nós, como igreja, temos que lutar para eliminar são as desigualdades sociais. São os privilégios que prejudicam um e beneficiam o outro. E isso a igreja está de acordo. Agora, as diferenças entre homem e mulher, não foi a igreja que fez, foi Deus que fez.
Eu não vou ler os textos bíblicos aqui, mas existem inúmeros que apontam para a diferença entre um homem e uma mulher, de como que essa relação acontece. Qual foi então, como eliminar esse problema da desigualdade entre homem e mulher? Porque, vejam bem, eles falam que querem eliminar as desigualdades, eliminando as diferenças. Desigualdade é uma coisa, diferença é outra. Então, eles querem eliminar as desigualdades, as injustiças sociais, eliminando as diferenças. Só que isso não está funcionando. Por quê? Porque quando eles tentam eliminar essas desigualdades, através da eliminação das diferenças biológicas, né, vai surgir outros problemas, como é o problema da identidade. Porque daí a criança, ela vai ficar perdida no meio disso tudo. Espera, o que eu sou? Eu não sou homem, não sou mulher. Observe bem, que encruzilhada que a criança se encontra. Qual é a maneira deles tentar eliminar essas diferenças na mente de uma criança? Nas escolas. É incentivado o menino a brincar de boneca, a menina a brincar de carrinho, o menino vestir roupa de menina. Mas isso é uma questão cultural. A nossa cultura tem um tipo de roupa de homem e um tipo de roupa de mulher. Eles tentam eliminar isso, sabe de onde? Desde quando? Desde a creche. Vi um vídeo recentemente onde uma das atividades de sala de aula da professora de uma creche era que todos os meninos passassem batom. E um menino pequenininho, de uns 4 ou 5 anos, se recusou. E ele chorava porque ele não queria aquilo ali. E aí uma outra professora filmou aquilo ali, para expor isso que eles estão tentando fazer com as nossas crianças. Eu acredito que esta é uma investida do inimigo das nossas almas, porque ele não quer mais que a igreja tenha uma safra de pregadores, de obreiros, de homens comprometidos com Deus, com as suas famílias e com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então ele tenta corromper lá na base, porque nós, graças a Deus, estamos estruturados na palavra do Senhor, mas as nossas crianças, infelizmente, estão ainda em formação de sua personalidade, estão ainda formando as suas ideias, a maneira como eles concebem o mundo. Então eles estão investindo lá para desestruturar, corromper essas crianças, porque eles sabem que atingindo as nossas crianças, eles vão atingir a igreja. Por que eles veem isso? Por que eles estão fazendo isso? Tentando mudar essas coisas? Porque eles encaram que quando eu compro um carrinho para o meu filho e uma boneca para minha filha, eu estou oprimindo eles, eu estou reprimindo eles, estou reprimindo a sexualidade deles, a liberdade deles. Eu estou correndo um pouco porque o tempo já não nos permite ir mais a fundo, né? O que está sendo feito para implantar essa ideologia? Nas escolas primárias, está sendo feito um grande movimento nas escolas primárias. Tentaram sorrateiramente, no calar da noite, passar no Congresso Nacional, em algumas câmaras de vereadores, projetos nacionais, estaduais e municipais, incluindo esse ensinamento na sala de aula, aonde o professor teria que se comprometer, mesmo sendo contra as suas convicções religiosas, morais e éticas, e ideológicas, ele deveria ensinar isso para as nossas crianças. Graças a Deus houve uma resistência.
Por que que eles escolhem a escola primária, principalmente? Porque ali as crianças estão longe dos pais. E os defensores da ideologia de gênero, eles podem reprogramar o que é ser um menino e o que é ser uma menina. Dizem que o papai pode usar batom, vestir vestido e comportar-se como mulher da mesma maneira. Podem dizer que uma criança pode ter duas mães e dois pais, isso é natural e isso é normal. Agora aqui entra um detalhe interessante. A investida dessas pessoas não é para tornar uma sociedade melhor, não é para tornar uma sociedade mais igual, não é para tornar uma sociedade mais justa, porque os principais defensores dessa ideologia na esfera política são os mais corruptos, os mais ladrões, os mais injustos e que mais geram desigualdade em nosso país. A proposta deles não é nada mais, nada menos do que desestruturar a família, que é a base de nossa sociedade, e atingir diretamente o cristianismo. Essa é a realidade. Infelizmente, essa proposta de desconstruir papel de mãe, papel de pai, eles vão confundir a mente da criança. E aí, como é que o menino sabe que ele é menino? Como é que a menina sabe que ela é menina? Ele não sabe. Ele simplesmente não sabe o que ele é mais. E aí, então, o que nós temos como problema? Gera-se o problema da identidade. Por quê? E aí é um problema muito maior. Porque você já pensou não saber o que você é? Se eu perguntar quem é você, você sabe quem você é. Você sabe o que você é. Agora, a criança vai se deparar com um problema de identidade. E qual é o problema disso? O problema disso é que essa criança vai começar a experimentar vários tipos de relações. Vai se relacionar com o cachorro. Essa é a realidade. Vai se relacionar com pessoa do mesmo sexo, vai se relacionar num grupo, vai fazer o que for, porque ele quer descobrir quem ele é. Aí quando ele descobrir quem ele vai estar destruído, vai estar amargurado, vai estar frustrado. E às vezes eu paro para pensar, eu penso, meu Deus, será que essas pessoas não pensam o que vai ser daqui 20, 30 anos com essas pessoas? Frustradas. Não existe como mudar o fator biológico. Menino é menino, menina é menina. Por quê? Existem pesquisas, e existe um caso muito famoso do menino chamado David Heimer. Esse menino, quando ele tinha 6 meses de idade, ele era irmão gêmeo de um menino chamado Brian. Quando eles tinham 6 meses de idade, eles foram fazer uma cirurgia para a fimose. E durante aquela cirurgia houve um problema e amputaram o pênis dele. O que acontece? Os pais desesperados viram uma entrevista com um psicólogo chamado John Money, que dizia que é possível reprogramar as pessoas para se comportarem como elas quiserem. Se um menino nasce menino, pode-se reprogramar ele para ele se comportar como menina e ser feliz para sempre. Por quê? Porque o comportamento, o feminino e o masculino é apenas uma construção. E aqueles pais, em sua ingenuidade, levaram seus filhos para o doutor. E lá o médico começou a trabalhar, reprogramaram, começaram a vestir o Daniel, o David, desde a infância como menina, tratar como menina, darem brinquedos como menina, e outras aberrações que esse doutor John Money fez em seu consultório, que depois foi relatada pelo David Heimer e o Brian, que acontecia. Tentaram reprogramar, só que chegou numa idade. O David, ele queria brincar com brinquedos de menina,
Ele queria se vestir como menino, ele queria brincar com meninos, ele queria sair com meninos, ele queria viver com um menino. Mas ele foi a vida toda tratada como uma menina. Inclusive, as suas partes íntimas foram mudadas. Foram colocados hormônios femininos para que o seu corpo desenvolvesse seios e uma série de outras coisas. Reprogramaram ele, destruíram a vida dele, mas lá no seu interior, ele ainda era um menino. E quando chegou aos 15 anos, ele se revoltou com seu pai, com a sua mãe, não queria mais visitar o doutor, o psicólogo que cuidou dele, e aí os seus pais revelaram para ele a verdade. E aí então ele assume ser homem, se casa, faz uma reconstrução peniana para ter uma vida normal, mas a família ficou destruída. Não existe como alterar aquilo que Deus idealizou para o ser humano. Ninguém é Deus para fazer isso. E se Deus nos constituiu como homem e mulher, foi assim que Ele o quis, e assim o será. Porque a ideologia de gênero, a base para defender as suas ideias, eu acho extremamente frágil. Extremamente frágil. Porque as bases científicas são quase inexistentes. Mas o presidente da Universidade de Harvard, Dr. Lawrence Summers, ele desencadeou uma bomba para os ideólogos de gênero, quando ele disse que existem diferenças inatas entre homens e mulheres. Como ele fez isso? Ele fez isso baseado em uma pesquisa empírica, aonde ele faz um levantamento das profissões exercidas por mulheres e profissões exercidas por homens. E existem profissões que são predominantemente femininas e existem profissões que são predominantemente masculinas, porque existe uma diferença inata. De acordo com o neuropediatra José Salomão Schwartzman, ele defende que as diferenças entre homem e mulher começam a ser estabelecidas pela ação dos hormônios sexuais ainda dentro do ventre materno. Não é uma construção social, homem e mulher, começa lá no ventre materno. Por que que ele diz isso? Porque existem competências inatas, e eu vou ler rapidamente para encerrar. Ele diz que as competências femininas são mais empáticas, cooperativas, e julgam melhor o comportamento das pessoas, desenvolvem suas habilidades de linguagem mais rapidamente, sendo mais eficazes em decifrar e compreender certas nuances e significados, são mais hábeis na geração de ideias, especialmente por meio de palavras, são melhores na combinação de elementos diversos, são mais rápidas na comparação de objetos semelhantes, são melhores em cálculos matemáticos, são mais hábeis em trabalhos manuais delicados. Isso é característico de mulheres. Os homens, competências masculinas, se sobressaem em raciocínio matemático, apesar de não serem tão eficientes em cálculos aritméticos, são mais hábeis em tarefas espaciais, têm maior habilidade em tarefas de rotação mental, atingem alvos com maior precisão, percebem melhor figura, fundo, distinguem melhor formas embutidas em padrões complexos, são melhores em habilidades mecânicas. Isso é ciência, isso é fato, isso é lógica. Se eles querem ciência, nós temos ciência. Já que eles não aceitam a Bíblia Sagrada, nós temos ciência também. De que maneira essa crença se choca com a Bíblia? Essa ideologia reconhece a homossexualidade como natural. A Bíblia se opõe a tal prática, pois é contrário à vontade de Deus e prejudicial ao ser humano em seu aspecto biológico e psicológico. Contraria as Escrituras, porque de acordo com os teóricos dessa corrente, não existe apenas o homem e a mulher, existem muitos outros gêneros, mas a Bíblia diz em Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou.
Existem ainda os argumentos sociais e morais contra a prática homossexual, que é a principal bandeira dos ideólogos de gênero. A homossexualidade não é natural. Por quê? Porque um dos elementos que comprovam isso é o fato de que casais homossexuais não podem gerar filhos. Nenhuma sociedade é sustentada por práticas homossexuais. A sociedade depende de relações heterossexuais para a sua sustentação e preservação, pois a heterossexualidade é fundamental para a preservação da raça humana. Outra questão, práticas homossexuais são ameaça para vidas. Isso significa dizer que os homossexuais são os que mais sofrem com doenças sexualmente transmissíveis, que reduzem a expectativa de vida deste grupo de uma forma drástica, pois de acordo com Geisler, a estatística de morte de homossexuais dizem que a média de vida de um homossexual é de 40 anos, mas a média de um homem heterossexual é de 75 anos. Já estou encerrando. Para concluir, a igreja precisa marcar a sua posição. A igreja precisa defender aquilo que acredita na palavra de Deus e também, se necessário, recorrer a bases científicas. A igreja precisa levantar a bandeira daquilo que acredita e amar todas as pessoas, indistintamente. A igreja precisa amar as pessoas, independente de suas escolhas. Mas amar não implica em concordar e ser conivente. Para terminar, as pessoas são livres para fazerem o que quiser de suas vidas. Lembrando de uma coisa, que Paulo escreve aos Romanos: cada um dará conta de si diante de Deus. E meu irmão, para encerrar, a educação moral e religiosa do teu filho é um direito teu. A escola tem o dever de ensinar conhecimentos científicos, não ensinar ideologias fundamentadas em ativismos, em achismos, não. A escola tem o dever de instruir o teu filho para que ele possa ser um bom cidadão e exercer uma profissão com excelência. Esse é o papel da igreja. Quando o teu filho chegar na sua casa reclamando de colocações que invadem as tuas crenças, invadem os teus valores, recorra ao artigo 12 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que diz o seguinte: toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião e suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente. Outra coisa, ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou mudar de religião e de crenças. Para encerrar, os pais, quando for o caso, os tutores, têm o direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. O teu filho não vai para a escola para receber uma lavagem cerebral e chegar em casa questionando todos os valores. Ele pode até, em algum momento, ter dúvida, mas ele não pode ser incitado à revolta e ao ódio por aquilo que você acredita ser o ideal para a tua vida. Nós estamos amparados pela palavra de Deus, nós temos amparo da ciência e nós também temos amparo jurídico para defender aquilo que nós acreditamos. Amém? Pastor Lediel. Vamos se colocar em pé, irmãos. Ouvimos aí um pouco dos desafios que nós temos, né? E que nós possamos levar muito a sério isso que nós ouvimos hoje, um alerta para cada um de nós. Na antiguidade, nós sabemos que Deus usou muito o seu povo e os seus escolhidos em guerras reais, né, com espada na mão. Hoje a nossa guerra é no campo das ideias.
Nós precisamos ter sabedoria, discernimento de Deus, para levantarmos a bandeira do Evangelho, dos princípios, valores cristãos e lutarmos sim, pela nossa casa, pela nossa família. Como foi falado, nós estamos amparados pela Bíblia, pela ciência e pela Constituição. Tá? E se eles não querem acreditar na Bíblia, se fazem a ciência ser tendenciosa, as nossas leis ainda vigoram. Tá? E nós não podemos aceitar isso. Por isso o pastor Nilton falou no domingo que a nossa convenção, né, tem um grupo de advogados com pessoas preparadas para entrar em contato com qualquer escola do nosso estado, se necessário, né, com intimação a professores que estão ensinando isso, porque vai contra a Constituição. É direito do pai e direito da mãe ensinar o caminho que os filhos vão seguir, as escolhas da sexualidade e assim por diante. Amém, meus irmãos? Quantos são gratos pelo ensino de hoje? Vamos sair daqui dispostos a fazer mais. Nós vamos botar as fotos do culto no Facebook, sempre colocamos, né? E colocamos também o link, está lá sempre o link do culto online. Eu vou pedir para o presbítero irmão Gesiel colocar então nos comentários ali os links desses documentários, né, científicos que defendem então, né, os valores que nós acreditamos, que as pesquisas científicas, né, ele citou algumas aqui, como essa profissão. Eu vou colocar também um vídeo que eu conheço lá de outros cientistas, né, que fazem pesquisas empíricas, ou seja, né, experiências com bebê, já mostrando objetos e a diferença de tempo que os bebês recém-nascidos ficam olhando mais para um objeto do que para o outro. As meninas olham mais para certo tipo de objeto, os meninos olham mais para certo tipo de objeto. Ou seja, desde as primeiras horas, os cientistas têm vastas pesquisas mostrando a diferença, e são coisas interessantes. Você depois entra lá no Facebook da igreja, hoje ou amanhã, nós vamos colocar vários links lá para você estar por dentro e se preparando. Amém? Dá a mão para quem está do seu lado aí. Nós vamos orar nesse momento. Vamos estar finalizando. E o dar as mãos é isso, irmãos. É nós unidos, buscando estarmos juntos nessa batalha e fazermos a diferença em prol do reino de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo alerta que Tu nos deu hoje, através desses ensinamentos, mostrando, Senhor, os desafios que nós temos, Pai, para os nossos tempos. E nós não queremos, Senhor, receber uma repreensão Tua, como os fariseus receberam, que conheciam as nuvens e sabiam dizer quando ia chover e quando não ia chover, mas não sabiam discernir os tempos em que viviam, Senhor. Nós queremos, sim, que o Teu Espírito Santo nos guie, nos direcione, nos capacite e use-nos, Senhor, para assim defender as coisas do Teu reino, defender, Senhor, aquilo que tem valor eterno e lutarmos sim por vidas, lutarmos pelos nossos filhos, lutarmos pelas nossas casas, pelas nossas crianças, Senhor, para que sim, elas venham viver vidas saudáveis, abundantes, assim como é o Teu desejo, Pai. Venha nos capacitar, nos habilitar, venha, Senhor, nos encher de discernimento do Teu Espírito Santo, para fazermos a diferença em prol do Teu reino nos nossos dias. Assim, Senhor, em tudo nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém.